Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que carta maravilhosa. Hoje falaremos sobre companheiros de jugo. Fiéis companheiros de jugo. A verdadeira amizade. O apóstolo Paulo está aqui agora. O apóstolo Paulo está agora, neste momento, meus amados irmãos e irmãs. Paulo está enviando a resposta para aquela igreja. Agora vamos saber aqui, e sabemos de fato, quem foi o portador dessa carta. Foi Epafrodito, esse amigo, esse companheiro, esse homem fiel, esse servo de Cristo, que levou a carta de Filipos até Roma, em uma viagem muito desconfortável, uma viagem de navio, e devido à viagem que era longa, Epafrodito, como muitas pessoas, adoeciam nessa viagem. Eu imagino que Epafrodito poderia arrumar muitas desculpas. O apóstolo Paulo estava preso, seria morto. Então seria assim uma razão, uma desculpa para ele, bem como aquela igreja de Filipos, abandonar o apóstolo Paulo. É verdade que muitas pessoas naquela época, muitas igrejas, muitos falsos companheiros, largaram o apóstolo Paulo, o abandonaram, deixaram sozinho. Aquela visão maliciosa de que o sofrimento em nossa vida é por causa de pecado, ou se a pessoa está sofrendo algum infortúnio, ou se está passando por alguma dificuldade, é consequência de pecado. Esta visão maliciosa, maldosa, que permeia o meio evangélico, infelizmente não é bíblica. Nós que servimos ao Senhor temos que ter essa convicção de que as mazelas, as dificuldades que acometem o mundo, que acometem até a nossa própria vida, acontecem, e não são em hipótese alguma maiores do que Cristo e de que a nossa salvação. Por esse motivo que Jesus fala através de Paulo a seguinte verdade: nenhuma acusação há para aqueles ou sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Por exemplo, a pandemia, as dificuldades que enfrentamos no mundo, as deficiências físicas, psicológicas, os problemas econômicos, as injustiças. Nós, irmãos e irmãs, cremos sim que há muitas mazelas nesse mundo, muitos problemas que o ser humano ele coopera com isso, mas nada foge do controle da soberania e do poder de Deus. A amizade é um sentimento, um valor maravilhoso. Dentro do campo da filosofia, a amizade é tido como um grande valor, como um grande amor. Tanto é que a palavra filosofia, a palavra filo, significa amor, e sofia, sabedoria. Então o que seria o filósofo? Seria aquele que ama a sabedoria. Filo é amor e sofia, sabedoria. Então o filósofo é aquele que tem amizade, que é companheiro do saber, e é um sentimento nobre, cristão, que o próprio Senhor Jesus ensinou e viveu esta amizade. Ele falou com seus discípulos: não vos chamo servos, mas vos chamo de amigos. Como é importante, irmãos e irmãs, termos verdadeiros amigos. Nesses momentos que nós estamos enfrentando de pandemia, nós conseguimos diagnosticar com mais precisão
quem de fato está em Cristo, quem de fato está ligado em Cristo, quem de fato valoriza Cristo, o Senhor Jesus, a sua igreja. Imaginem você se Paulo ficasse sozinho ali em Roma e ele escreve essa carta, essa resposta que nós não temos, mas aqui temos parte dela nesse escopo. E Paulo fala no verso 19, Filipenses 2,19: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Paulo não estava sozinho. Ele tinha Lucas, que era um médico, um irmão amado, que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também o livro de Atos. Ele tinha o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo. Interessante que Timóteo tinha uma amizade tão profunda com Paulo, que Paulo escreveu uma carta, duas cartas, aliás, para Timóteo. Temos 1 Timóteo e 2 Timóteo, um jovem tímido, mas um jovem que tinha um comprometimento grande com Cristo e com o apóstolo Paulo. Paulo tinha bons amigos. Paulo tinha poucos e bons e verdadeiros amigos. E ele confiava tanto em Timóteo, porque Timóteo não estava preso. Paulo não poderia mais visitar as igrejas, mas ele tinha líderes, companheiros, amigos que ele enviava, homens que ele ensinou, que ele discipulou. E Timóteo, ele iria para Filipos continuar orientando aquela igreja. Lembrando que Timóteo foi também pastor da igreja de Éfeso, uma igreja que Paulo fundou, a grande igreja de Éfeso. E Paulo também escreveu uma carta para esses irmãos, a igreja de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tudo que nos marca, realmente marca para sempre as boas lembranças e a verdadeira amizade, que é rara, especialmente nos dias de hoje. Como o Milton Nascimento disse, e é verdade, o Milton Nascimento escreveu essa canção, que é o Puro Evangelho, que é amigo de verdade, não colega. Amigo é coisa para se guardar realmente no coração. E Paulo tinha esses amigos, e um deles é Timóteo. Paulo fala que enviaria Timóteo aos irmãos de Filipos. Ele fala no Senhor, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Paulo queria saber, irmãos, como estava a situação dos irmãos ali de Filipos. Naquele tempo não tinha Facebook, não tinha internet. Naquele tempo não tinha internet. Então, como Paulo iria saber da situação dos irmãos? Paulo não podia também ir lá conferir em loco. Então, Timóteo deveria pegar o navio, viajar para Filipos, uma longa viagem, ir a Filipos, ficar um tempo com os irmãos, e depois voltar para Roma e passar para Paulo o relatório. Era assim que as coisas aconteciam naquele tempo. Tinha esse tempo, essa morosidade, não tinha essa pressa, como hoje a informação ela é instantânea. Estou aqui agora, são 10 horas e 12 minutos, falando ao vivo com vocês. Mas Paulo não tinha essa facilidade que temos hoje. Aí, meus irmãos, que vem a reflexão do porquê nós, como igreja, estamos sendo tratados com o Senhor. O apóstolo Paulo, em pouco tempo, em sua época, com poucos recursos, Paulo e os irmãos daquela época conseguiram evangelizar o mundo inteiro de sua época, andando de navio mais afundava do que andava e ficava no meio do mar,
dias e dias o apóstolo Paulo com enfermidade, doente, com limitações físicas. Paulo, no poder do Espírito Santo, com a sua equipe, eles conseguiram, com destemor, com coragem, com intrepidez, evangelizar todo mundo da época, com poucos recursos tecnológicos. E nós, como igreja hoje, temos recursos, temos internet, temos conforto. Eu não preciso nem completar para você, né? Qual é a situação da igreja hoje, dos crentes de hoje, né? Eles pensam que estão fazendo favor para Deus, indo à igreja ou assistindo uma live como essa, estão fazendo favor para Deus, né? Ou para mim não precisa, né? Então, para você ver que, graças a Deus, eu com muito respeito, eu tenho respeito às pessoas que perderam seus entes queridos, de coração, eu me solidarizo com todos aqueles que perderam alguém. Mas, irmãos, que bênção essa pandemia, Deus tratando como igreja, a nossa irresponsabilidade evangelística, a nossa imaturidade como crentes, de viver o evangelho, as picuinhas entre nós, os partidos, as vaidades, entende? Graças a Deus por isso. Infelizmente, muitos não estão entendendo. Você que entendeu, graças a Deus, eu entendi.